Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, né? Protagonizado pelo Colin Farrell. O filme conta a história de um cirurgião, né, que vive numa espécie de uma sociedade ali muito estranha. Como assim muito estranha? As pessoas são extremamente distantes emocionalmente uma das outras. Assim, emocionalmente, não no sentido de laço, de criar um laço. Por quê? Há irmãos, há famílias, né? Pais e mães, e esposo e esposa, mas eles não esboçam nenhum tipo de emoção diante de assuntos que a maioria das pessoas teriam, por exemplo, vergonha, aversão, nojo, desconforto ao falar dessas coisas. De início no filme você já acha muito estranho isso. Todo mundo ali nesse mundo, digamos assim, trata das suas emoções de uma forma muito técnica. Ou melhor, eu questiono se há emoções nesse filme. Porque a maioria dos personagens conversam uns com os outros de uma forma muito fria. Então, por exemplo, o cara tá num jantar ali com um monte de gente e ele resolve comentar com o seu amigo e também cirurgião que a filha dele menstruou, por exemplo. Mas ele fala isso de uma forma muito técnica. Ou, por exemplo, quando a menina chega pro pai e diz que andou de moto com um outro rapaz e achou isso muito divertido. Todo o filme aqui, os personagens contam as coisas, falam as coisas de uma forma muito técnica, sem emoção alguma, sem nenhum tipo de emoção ao contar certas coisas. E também, principalmente se tratando de sexo. O sexo aqui, ele é abordado, né, de uma forma como qualquer outro assunto. Assim, as pessoas não têm vergonha não esboçam nenhum tipo de vergonha. Qual que é o plot do filme? O Steven, ele é um cirurgião, como eu havia dito anteriormente, e um cara acaba morrendo na mão dele. Estou usando essa metáfora, né, de morrer na mão dele, por ele ser um cirurgião e tal. Ele aqui carrega uma culpa que o filme tenta, ou melhor, esse personagem tenta mostrar que não tem essa culpa, mas há essa culpa aqui, é um filme sobre culpa também, de ter, né, olha, tava ali com um paciente e ele morreu na minha mesa, ele morreu, entre aspas, na minha mão. Esse paciente tinha uma esposa, que era a Marilyn, interpretada pela Alicia Silverstone, e o Martin, que é um rapaz de 16 anos. O que acontece? O Steve começa a ter uma relação aqui com o Barry, com o Martin, perdão, que é interpretado pelo ator Barry Keoghan, o mesmo que protagonizou o Saltburn, que eu já falei aqui no canal também. O que acontece? Eles dois saem, né, almoçam às vezes junto, lancham junto. E um dia, o filho dele, o filho do Steven, né, o Bob, logo de manhã ele não consegue sair da cama, né? O pai dele chega para ele e diz assim, olha, sai que a gente precisa sair. E ele diz, olha, eu não consigo mexer a perna. A perna dele fica paralisada, completamente paralisada. Ele vai até os médicos, faz vários exames para ver se tem alguma questão neurológica, física, biológica, alguma questão ali no corpo dele. Não tem nada. E a perna dele ali está paralisada. O que acontece? O Martin chega pro Steve e diz o seguinte, olha, você deixou meu pai morrer e pra gente equilibrar as coisas, você precisa matar alguém da sua família. Se você não matar alguém da sua família, todos vão morrer. E ele dá as etapas aqui, né, do que vai acontecer. A perna vai ficar paralisada, não vai conseguir andar, só vai ficar se arrastando. O segundo estágio é uma recusa alimentar, essa pessoa não vai comer, né? É uma recusa alimentar, não significa que ela não tenha fome. Há uma recusa aqui, né? Ela não vai comer. E o terceiro e último estágio, o olho da pessoa começa a sangrar até ela morrer. Então ele diz isso pro Steve, olha, você escolhe. Um desses três aí vai ter que morrer. Ou a sua esposa, ou a sua filha, ou o seu filho. É um filme que faz o espectador pensar a respeito da culpa. Por quê? Um joga no outro. O Steven, por exemplo, quando a Anna, né, que é a esposa dele, interpretada pela Nicole Kidman, pergunta o que aconteceu na mesa de cirurgia, diz que o culpado nunca é o cirurgião, é sempre o anestesista.
Já o anestesista, amigo dele, diz ao contrário, que o culpado nunca é o anestesista, é o cirurgião. Um joga a culpa no outro. A Ana, né, tenta ali tenta investigar, na verdade, o que aconteceu com o pai do Martin e acaba encontrando esse anestesista e ela troca, entre aspas, favores, mas de uma forma extremamente técnica. Que favor é esse? Masturbação. Esse anestesista pede em troca, né, pela informação que ele está fornecendo à Ana, que ela o masturbe. Mas assim, de uma forma muito técnica, como se ela... O fato dela estar ali movimentando, masturbando o pênis de um homem, vendo esse homem ali ter um orgasmo, né, se contorcer todo de prazer, ela não esboça reação alguma. É como se ela estivesse regando uma planta. É como se ela estivesse cortando um pepino. Não tem reação alguma, não tem ali emoção alguma. Todos os personagens, por mais que nesse filme tenha culpa, sofrimento, luto, raiva, dor, tortura, tudo aqui é muito racionalizado. Tudo é muito racionalizado, sim. Há uma espécie de uma racionalização em torno das emoções. É como se os personagens desse filme explicassem de uma forma muito técnica as emoções. Ou melhor, nas suas explicações técnicas não esboçassem reação e emoção alguma. Todos aqui são muito distantes nesse sentido aqui emocional. Tem uma cena do filme que o Steven chega pro Bob, né, que é o filho dele, e conta um segredo para esse filho. Diz que quando ele era pequeno, ele começou a se masturbar, mas na época ele não ejaculava. Ele ejaculava muito ralinho. E um dia ele, né, levantou de madrugada, foi até o quarto do pai dele, segurou o pênis do pai dele, masturbou o pênis do pai dele até o pai ejacular e sujar o lençol inteiro. Uma cena aqui, um relato que poderia causar nos espectadores e causa nos espectadores asco, nojo, desconforto, principalmente por se tratar de Édipo, né? Desejo, fantasia. Mas o Steven, né, o personagem, o Colin Farrell, fala, né, relata essa cena de uma forma tão técnica. Eu estou usando essa palavra técnica, mas você pode usar racional. Tão assim, não é que nesse filme os atores não tenham interpretações célebres ou incríveis, até porque a interpretação aqui de um filme, né, tem a ver com as emoções, né? Tanto que há o método, né, que alguns atores utilizam, Jared Leto, Danny DeLewis, o Robert De Niro, enfim, o Keanu Reeves, vários atores que utilizam o método, né, em relação a pegar emoções das suas vidas, né, o Marlon Brando também, emoções que elas viveram em suas vidas e colocar ali no personagem, né? Aqui nesse filme não significa que tenha interpretações ruins, muito pelo contrário, mas os personagens aqui, são os personagens, todos têm essa característica aqui bizarra, de tipo, olha, não há tanta emoção aqui, né, entre esses personagens aqui conversando uns com os outros. Se tratando de palavras como sentimentos, digamos assim. Eu sei que essas palavrinhas, sentimento, sensação, emoção, do ponto de vista da psicanálise, isso rende um seminário de 8 horas. Mas não tem problema, nós estamos numa conversa aqui, né? Mas emoções, sensações, sentimentos, tudo aqui é racionalizado. Tudo é racionalizado. Outro ponto que eu acho muito interessante no filme, do ponto de vista da psicanálise, é a questão do desejo. Principalmente o desejo desses homens aqui, né? Em especial o Steven, que é um cirurgião. E quando ele transa com a esposa dele não coloca uma música, enfim, da Rihanna no fundo, não coloca um baby doll, ou uma camisola, ou uma lingerie. Não há nenhum tipo de clima. Olha só, não há nenhum tipo de clima aqui em torno desse sexo entre os dois. Não há uma troca de olhar, não há um toque no corpo um do outro de uma forma sutil ou romântica, não há um banho junto, não há uma preliminar, nada disso. Ela chega pro marido e pergunta: anestesia geral? Aí ele responde: anestesia geral. E ela basicamente se finge de morta. Ela deita na cama, nua, e se finge, entre aspas, de morta, né? Usando a metáfora aqui com vocês, ela finge que ela tomou uma anestesia geral, né? E o marido dela, que é um cirurgião, transa com ela, né?
Essa cena tem duas camadas muito interessantes para a gente pensar na psicanálise. Por quê? Primeiro, o que eu já venho comentando com vocês nos últimos vídeos sobre o desejo no neurótico obsessivo, né? E também, quando você estuda em Lacan, a questão do obsessivo de mortificar o outro, né? De colocar o outro, ter essa fantasia do outro como morto aqui, né? Aqui nessa cena, no filme, literalmente, a Ana, entre aspas, se finge de alguém que está em coma. Coma não, alguém que está com anestesia geral ali, né? Apagada, morta. Ela não se mexe. Ela não se mexe. Ela fica ali como se fosse um cadáver, morto. Ela se finge de morta ali. E há esse desejo aqui do Steven, né? Olhando para ela ali, se masturbando, né? Ficando, entre aspas, excitado para poder, né? Penetrá-la. A filha dela, quando começa, né, a ter uma relação ali com o Martin, chega um momento que ela tira a roupa, fica de sutiã, né, e de calcinha, e deita na cama, igual a mãe, morta, assim, ó, se fingindo de morta. O filme mexe exatamente com isso, porque sexo aqui no filme é extremamente técnico, assim. Técnico, impessoal, óbvio, há uma fantasia ali, né, do Steven de colocar a esposa dele nesse lugar aqui de alguém que recebeu uma anestesia geral. Só que tudo aqui é muito morto. Tudo aqui nesse filme é muito... As relações são extremamente técnicas. As emoções aqui nesse filme, vergonha, dor, esses sentimentos, vergonha, dor, desconforto, causam no espectador. Nos protagonistas, há uma espécie de uma apatia. Há uma espécie de uma apatia ali. Eles conversando do tipo, olha, quando eu morrer você pode ficar com o meu quarto. Não há nenhuma cena de desespero. Não há nenhuma cena de desespero. Há uma cena que tem uma tortura ali, né, do Steven com o Martin, que é uma cena que o Martin também racionaliza até a tortura. Ele tá tomando um monte de soco na cara e ele morde o braço do Steven e deixa uma marca. E ele diz, olha, vou fazer a mesma coisa. Aí ele vai lá e morde o braço dele e tira um pedaço. E ele começa a explicar em relação a esse sacrifício que o Steven precisa realizar. Tudo de uma forma muito técnica. Tudo ali é muito técnico. Eles lidam com a vida de uma forma assim, ah não, você matou meu pai, agora você tem que matar uma pessoa da sua família para, né, ficar nós dois aqui equiparados, digamos assim. Inclusive, no momento de desespero, acredito eu, coloco entre aspas esse desespero aqui, o Steven chega a perguntar ao professor dos dois filhos dele: se você tivesse que escolher um, qual você escolheria? Tem uma cena também que a Ana tá deitada com os dois e diz: olha, eu acho melhor a gente matar um dos dois, nós somos jovens, filho a gente pode ter outro. Olha só, filho a gente pode ter outro. Olha como que esse filme deixa no espectador esse desconforto no que diz respeito às nossas emoções. Emoções, sensações, sentimentos. Tudo aqui nesse filme é muito racional. Assim. É um filme excelente, eu particularmente sou suspeito, né? Eu poderia ficar horas e horas e horas falando desse filme, mas esse vídeo acabaria se transformando numa aula e não é o objetivo desse vídeo, né? Se você possui interesse de participar dos grupos de estudos ou de adquirir as aulas que estão à venda, são mais de 200 aulas de diversos temas e conceitos dentro da psicanálise, basta você entrar em contato comigo.